com alegria que nós chegamos até você através da TV Grande Dourados com o programa Andando com Cristo. Este programa, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, tem por objetivo levar a palavra de Deus até você, a sua casa, a sua família e podermos compartilhar o amor de Deus com você. Não se trata meramente, o Evangelho não se trata meramente de um aspecto religioso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, diz a palavra do nosso Deus. E é através do Evangelho que Deus tem salvado vidas por todo o mundo, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as raças. É por causa do Evangelho que missionários atravessam os continentes, atravessam o seu país, as suas divisas, as suas culturas, para levar a palavra de Deus a outros povos, a outras nações, a outras culturas, e falar ali do amor de Deus, porque é ordem de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Talvez você que nos acompanha neste programa de televisão, neste momento, já procurou salvação em muitas coisas. O homem, ele está sempre procurando a salvação em alguma coisa, até que ele encontra na pessoa de Jesus Cristo a salvação que a sua alma tanto anseia, que a sua alma tanto carece. Hoje nós vamos falar aqui no programa, destacar como nós devemos e como Jesus nos ensinou, como o Evangelho nos ensinou, ou nos ensina a enfrentarmos as aflições desta vida. Então você não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos para tratar de um assunto registrado na Palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos estudar agora a Palavra de Deus. E como é bom podermos parar diante das Escrituras, parar diante da Palavra de Deus, das palavras do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, receber a palavra dele no nosso coração
receber com fé, na certeza de que é o Espírito Santo quem nos convence, quem nos ensina, quem nos santifica, é Ele quem nos conduz a toda a verdade. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, os versículos 25 até o versículo 33. São as palavras de despedidas do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisais de que alguém te pergunte. Por isso, e por causa dessas coisas, ou por causa disso, cremos que de fato vieste de Deus, vieste da parte de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus é para trazer consolo ao coração dos seus discípulos em todos os tempos. Obviamente é para trazer consolo também ao seu coração neste momento. Jesus trata com os seus discípulos, e isso nos serve de ensinamento para aprendermos também a lidar com as aflições deste mundo. Jonathan Edwards diz que a terra é o único inferno para um crente e é o único paraíso para um incrédulo. Essa terra, ela é de fato um ambiente paradoxal. Alguns buscam alegria nela e só encontram aflição. Outros se dispõem, em meio à aflição, a encontrar uma alegria. E aqui que está a diferença, se a sua alegria está em coisas deste mundo ou se a sua verdadeira alegria está no Senhor Jesus Cristo, se a sua alegria está realmente em Deus. Nós temos vivido dias difíceis sobre a terra, é claro. A igreja nunca teve sossego nesta terra. As perseguições, as lutas, basta você ler o Evangelho. Olha o que fizeram com o nosso Salvador, olha o ministério de Jesus, olha a sua vida, olha a sua trajetória, olha os seus dias aqui sobre a face da terra. Olha como ele andava entre as pessoas e as aflições das pessoas da sua época, as próprias adversidades enfrentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos criam nele, outros abusavam dele, outros tentavam matá-lo e persuadir multidões contra ele. Enfim, esta terra, este mundo, sempre foi um campo de batalha. Desde que o pecado entrou no mundo, nunca mais este mundo teve paz, este mundo teve sossego. Talvez você está procurando construir o paraíso aqui na terra, como se fosse possível. Você dizer assim: olha, eu vou construir aqui o meu paraíso, o meu canto, seja numa profissão, seja numa casa que você construiu, seja num sítio que você comprou, numa chácara que você montou, ou numa estrutura empresarial que você criou. Muitas pessoas tentam
uma boa vida aqui nesta terra, ou até mesmo criar um paraíso para ele aqui nesta terra. E de repente ele descobre que o paraíso não é aqui, que o paraíso foi retirado de nós. Jesus nunca nos iludiu com essas coisas. Ele está dizendo aqui: no mundo tereis aflições. E algumas coisas nós precisamos de aprender sobre como lidar com as aflições neste mundo e saber que há um consolo de Cristo, e a palavra de Deus nos ensina, e Deus nos oferece na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, um consolo especial para o nosso coração. Mesmo em meio à aflição, nós precisamos de aprender algumas coisas. Primeiramente, você precisa de aprender que a aflição, ela é também uma oportunidade para você conhecer melhor a Deus. É interessante este aspecto. Nós não somos masoquistas, não estamos defendendo aqui que é importante a aflição na sua vida. Não estamos dizendo aqui que você deve orar, pedir a Deus que mande uma aflição, que mande uma perseguição sobre a sua vida para você, através do sofrimento, você conhecer a Deus. Não cremos também que e não fazemos teologia em cima disso, aquela ideia de que a pessoa não vem pelo amor, então vem pela dor. Você não atende ao convite de Deus pelo amor, então você vai atendê-lo pela dor. Não cremos, isso não está na Bíblia, não é parte do ensinamento bíblico. A Bíblia nos ensina a salvação pela graça, não pela dor, nem pela ignorância, nem pela inocência, é somente pela graça de Deus. Mas a aflição, ela é indiscutivelmente, nós vemos pessoas de todas as formas neste mundo passando por ela. A Bíblia registra, por exemplo, um personagem das Escrituras muito conhecido e muito estudado, que é Jó. Quando a Bíblia fala de Jó, ela diz o seguinte, que Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem íntegro, um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem que vivia cercado de bens, de alegrias, de filhos, de festas, enfim. Aparentemente a vida deste homem era muito boa, até que um dia, com a permissão de Deus, Satanás tocou na vida dele, e este homem é agora exemplo para nós, não de alegria, não de prosperidade, mas exemplo de aflição, de sofrimento, de paciência, de alguém que suporta com paciência a aflição. E é ele quem diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus lábios te louvam. Neste texto que nós lemos, Jesus está dizendo para os seus discípulos: vem a hora em que vocês não precisam mais de falar comigo a respeito das suas aflições, mas vocês falarão com o Pai, e falarão claramente, e o Pai falará claramente ao coração de vocês, ou seja, a respeito do Pai. Conhecer a Deus. Muitas das vezes a aflição, ela te leva, sim, a refletir mais a respeito das coisas de Deus. Me lembro uma vez visitando uma pessoa no hospital, e aquela pessoa não gostava que falava de Deus para ela. Mas aquele dia no leito do hospital, ela queria que falasse de Deus para ela. E então nós fizemos a seguinte observação: enquanto o homem está de pé, ele só olha para o horizonte. Quando ele está deitado, aí ele lembra de olhar para cima, ele lembra de olhar para o alto. Na aflição, nós lembramos das palavras de Deus, do socorro de Deus. Nós clamamos pelo socorro de Deus. Nós sabemos que em Deus há um socorro para o coração do aflito. É na aflição que muitas pessoas se interessam por conhecer a Deus, mas tem que conhecer verdadeiramente,
Porque muitos, na hora da aflição, querem conhecer a Deus, aproximar de Deus, e depois que passa a aflição, volta a viver a sua mesma vida de antes. A aflição, Jesus está dizendo aqui que vem a hora, e sempre chega a hora da aflição na vida de algum de nós. Então não é que você vai precisar da aflição para você conhecer a Deus, mas certamente você passará por ela. E certamente você se lembrará de Deus neste momento. Muitas pessoas conhecem a Deus superficialmente. Sabe que Ele criou todas as coisas, sabe que Ele é soberano, conhece algumas coisas da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão, mas não o conhece verdadeiramente para a salvação. Não conhece o seu amor misericordioso, não conhece a sua graça salvadora que nos é oferecida na pessoa de Jesus Cristo, não conhece o caráter majestoso, misericordioso de Deus, não conhece também a justiça de Deus. E nós precisamos de entender que há um Deus no céu, cheio de graça e misericórdia, mas que também é justo e de forma alguma Ele faz vista grossa aos nossos pecados. Ele nos oferece o perdão, mas exige de nós arrependimento e nos oferece uma nova vida. Então, na aflição, você precisa de conhecer melhor a Deus, porque Ele é socorro em tempos de aflição. Ele é socorro em tempos de angústia. Talvez você esteja passando por alguma aflição e você precisa de conhecer o socorro de Deus para o coração aflito. Nós vamos para um intervalo e voltamos no segundo bloco, continuando este assunto sobre o consolo de Cristo na aflição do homem. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Pode ir? Olha, nós vamos continuar aqui este assunto sobre a aflição. Estamos analisando o texto de João, capítulo 16, a partir do verso de número 25. Nós falamos que na aflição nós precisamos de conhecer a Deus. Mas na aflição, você precisa também saber de uma coisa a respeito de Deus. Jesus disse aqui tão claramente para os seus discípulos. Ele diz assim, olha, naquele dia ou naquele tempo, no momento da sua aflição,
E Jesus estava falando aqui não por essas aflições da vida, um problema na família, uma enfermidade, nada disso. Jesus estava falando nas aflições que viriam sobre eles por causa do reino de Deus. Não é porque eles fizeram alguma coisa errada, é por causa do reino de Deus, por causa da perseguição aos discípulos de Jesus que haveria de desencadear logo após a morte de Jesus, e de fato desencadeou, e que eles deveriam estar preparados para templo de aflições. Eles seriam levados a tribunais, alguns deles seriam mortos ao fio da espada, outros seriam perseguidos, expulsos de casa, não só aqueles apóstolos, mas a igreja, os discípulos de Cristo. E de fato foram, leia Atos dos Apóstolos. Mas Jesus está dizendo, naquele dia vocês não precisarão que eu peça ao Pai por vós. Olha que interessante. Porque o próprio Pai vos ama. O próprio Pai vos ama. Então, na aflição, você precisa de saber que há um Deus no céu que nos ama. Há um Deus que se importa conosco. Há um Deus que ama aquele que nele confia e que nele crê. Há um Deus que se relaciona conosco, que conhece o nosso sofrimento, que conhece a nossa aflição, que atende a nossa aflição. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava lá no Egito, no tempo dos faraós, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo. Muitas vezes um gemido de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é uma oração. E Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, eu não rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. O próprio Pai conhece a sua dor, o seu gemido. Jesus estava aqui preparando os seus discípulos para aquele momento. Vocês mesmos falarão com o Pai e o Pai atenderão vocês, porque Deus ama vocês. Nós somos o tempo todo lembrados nas Escrituras do amor de Deus por nós. E Deus ouve a aflição do seu povo. Quantas vezes Deus já veio em socorro do seu povo e continua vindo em socorro daquele que nele confia. Por que que Deus faz isso? Porque o Pai nos ama. E por que que o Pai nos ama? Jesus está dizendo, vocês me amam como vocês me amam a mim, assim também o Pai ama vocês. Ou seja, se você ama o Senhor Jesus Cristo, se você tem com Ele um relacionamento, se você confia nele, guarda a sua palavra, teve a sua vida salva, resgatada por Ele, você pode saber que Deus ama você, porque você ama o Filho, você ama o Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui, como vocês me amam, o Pai também ama vocês. É por isso que quem rejeita ou quem não aceita ou resiste no seu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vive uma vida aflita neste mundo e sem nenhuma esperança para a vida eterna. Quem ama o Filho tem nele também o amor de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, na aflição, você precisa de saber que Deus ama todo aquele que ama o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Pense nisto. Outro aspecto interessante que nós precisamos de entender é que na aflição nós conhecemos também quem nós de fato somos. Muitas pessoas passam por santa nesta vida, mas não conhecem a si mesmo. Jesus está dizendo assim, agora, ou os discípulos falam para Jesus assim, agora é que falas claramente. É aqui no texto, no versículo de número 29. No versículo 30 ele vai dizer assim, agora vemos que sabeis todas as coisas. E no versículo de número 31, Jesus olha para os discípulos e fala assim, credes agora? Agora vocês creem? Olha, meu querido telespectador, na aflição nós começamos a conhecer melhor quem nós de fato somos. Quando tudo está bem na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher,
ele começa a achar que é santo demais, que é bom demais, que tem um coração generoso demais, porque deu um presente para uma criança carente no dia do Natal. Ele acha que é religioso demais porque foi na igreja no domingo, em tempos tranquilos. Todo mundo acha que é bom em extremo. Mas no tempo de aflição é que nós conhecemos de fato o caráter de uma pessoa. É no tempo da aflição que nós conhecemos a fé desta pessoa. É no tempo da aflição que nós conhecemos o que está dentro desta pessoa. Não mais a aparência desta pessoa, mas a essência desta pessoa. Nós citamos agora há pouco aqui o povo de Israel lá no Egito, no tempo dos faraós, e Deus tira esse povo do Egito e leva para uma terra prometida. E Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que a travessia do deserto foi uma travessia muito dura. E o povo de Israel começou a murmurar contra Moisés, a murmurar contra Deus, começou a se tornar extremamente impaciente, incrédulo, não confiando na providência de Deus para protegê-los pelo deserto. E lá Moisés, no discurso, antes deles entrarem na terra prometida, ele diz o seguinte: Deus vos trouxe a este deserto para prová-los, para que vocês colocassem para fora o que estava escondido dentro de vocês. Na aflição, as pessoas colocam para fora quem elas de fato são. Na aflição, aquele que teme verdadeiramente a Deus se consola em Deus. Aquele que tinha apenas uma capa religiosa, ele blasfema contra Deus. Ele faz como a mulher de Jó mandou que ele fizesse: abandona este teu Deus e morre. No tempo da aflição, é que nós avaliamos corretamente quem nós somos, as nossas fraquezas, as nossas superficialidades, nós analisamos verdadeiramente ou colocamos para fora aquilo que nós verdadeiramente somos. É na hora da aflição que você conhece o coração de um homem, o coração de uma mulher. E é isso que Jesus está dizendo aqui para os discípulos: olha, vocês vão ter aflições, mas vocês têm de bom ânimo, porque vocês, na aflição, vocês deverão ser dóceis, amáveis e expressar a grandeza do amor de Deus no coração de vocês. E, por fim, na aflição, é que nós conhecemos e experimentamos o verdadeiro consolo que Jesus Cristo nos oferece na sua pessoa e no seu Evangelho. Ele diz aqui para os seus discípulos assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão o mundo. E ele diz mais: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. É na aflição que nós conhecemos o verdadeiro consolo que Cristo nos oferece. Quando pastoreava lá em Minas Gerais, eu conheci um senhor chamado Seu Jairo. Todos o tratavam de Seu Jairinho, assim carinhosamente era chamado aquele servo de Deus. Seu Jairo, por algumas enfermidades que sofreu, teve que amputar as 2 pernas. E quando ele estava em tratamento na cidade que nós morávamos, a sua filha, que era membro da nossa igreja, nos pedia para estar ali orando pelo Seu Jairo. E nós íamos para orar, para levar um consolo da palavra de Deus e da parte do Senhor para o coração do Seu Jairo. E, via de regra, nós saímos dali consolados. Íamos para levar consolo e saímos de lá consolado. Seu Jairo era um homem temente a Deus, crente, salvo, e que tinha o consolo de Cristo no seu coração em meio a todas as suas aflições.
Nunca encontrei o seu Jairo reclamando, nem dos médicos, nem do hospital, nem do tratamento, nem dos filhos, nem da família, nem da esposa, nem dos netos, nem da igreja, nem dos vizinhos. Nunca vi o seu Jairo reclamando de dor. E olha que nós conhecíamos as dores dele, vimos os remédios que ele tinha que tomar. Nunca vimos o seu Jairo reclamando da vida. Sempre encontrávamos ali um homem contente, alegre, temente a Deus, com o coração cheio de consolo, com o coração cheio da graça de Deus. Jesus está dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Este mundo é um mundo de aflição. Mas se nós temos em Cristo a verdadeira paz, a paz eterna, se nós temos em Cristo a verdadeira alegria, não a alegria passageira, mas a alegria eterna, nós vamos suportar as aflições deste mundo como Ele suportou. Nós vamos olhar para Ele com fé no nosso coração e nós vamos ter o consolo dEle na nossa alma para suportarmos todas as aflições e todas as adversidades desta vida. Jesus diz: eu tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Eu espero que a sua paz, o seu consolo, esteja verdadeiramente em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Depois do intervalo, nós vamos encerrar este programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Chegamos aqui no último bloco do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia conosco hoje aqui no programa. Falamos sobre Cristo sendo o consolo na aflição. E eu espero que Cristo seja o consolo do seu coração, a esperança do seu coração, que Ele seja o seu Salvador. Entregue a sua vida a Ele, arrependa dos seus pecados e creia nele como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no seu coração e trazer o verdadeiro consolo, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira esperança que só o perdão de Deus pode trazer ao nosso coração. Eu vou encerrar aqui deixando o convite para você estar conosco domingo às 19 horas no culto ali na igreja, a Igreja Presbiteriana de Dourados. Vamos orar para encerrar o nosso programa de hoje. Existe um rio, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos porque o Senhor é consolo na aflição. Agradecemos porque em Ti nós temos encontrado descanso e paz para a nossa alma.
Mesmo vivendo neste mundo de aflição, nós temos encontrado paz em Ti. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina. Oramos agora por aqueles que nos assistem, nos acompanham, pedindo que a Tua graça, a Tua paz, a Tua salvação esteja chegando até estes corações, dando nova vida e trazendo esperança e paz ao coração aflito. Assim nós oramos, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o